Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, sobre o nosso curso de Física 1. No vídeo de hoje eu vou falar sobre lançamento horizontal. Vocês vão ver que aborda bastante do que a gente já vinha estudando, né? O movimento com aceleração constante, inclusive aqui uma parte também, né? No movimento sem aceleração, ou seja, com velocidade constante. Nós vamos ver que dá para tratar dessa maneira como se eu tivesse um movimento independente, né, na horizontal, do movimento na vertical, certo? Então vamos estudar aqui esse lançamento, que é o lançamento horizontal. Em um próximo vídeo eu vou falar sobre o lançamento oblíquo. Eu até espero que vocês consigam entender o lançamento horizontal como uma parte, né, um caso ali particular depois do lançamento oblíquo, né? Eu espero que vocês façam esse tipo de relação. Mas é interessante a gente trabalhar aqui primeiro o lançamento horizontal para entender, né, essa questão dos movimentos aí, a gente poder tratar dessa forma separada, o movimento horizontal e vertical, e depois aplicar nesse caso um pouquinho mais complicado, que é o do lançamento oblíquo, né? Vamos então aqui dar uma olhadinha nas nossas simulações, né? Nós temos aí, vejam só, eu consigo trabalhar, eu tenho usado bastante aí as simulações do PET com vocês, né? E aqui eu consigo trabalhar modificando a altura, né, desse canhão aqui para fazer os lançamentos, mudar a velocidade, em outros tipos aqui a gente pode mexer também no tipo, no que eu estou lançando, se é uma bola de canhão, uma abóbora, um carro, um piano, dá para fazer aqui brincar bastante com isso. Mas neste caso aqui eu vou me ater à situação dos vetores, né? Velocidade, aceleração, o que acontece quando eu modifico a velocidade, o que acontece quando a gente considera a resistência do ar, porque nós geralmente vamos trabalhar com probleminhas aqui onde nós desprezamos a resistência do ar. Mas eu sempre quero colocar aqui vocês a par do que acontece quando a resistência do ar é considerada, mesmo que seja apenas qualitativamente, né? Mas para que a gente tenha essa ideia. Então vamos aqui, ó. Se eu faço aqui o lançamento, né? É um lançamento horizontal. Por que é chamado de horizontal? Porque a velocidade inicial é toda na horizontal, por isso tem esse nome, né? E como aqui eu tenho uma certa altura, nesse caso aqui eu ajustei para 10 metros de altura, né? Ele vai descrever, né, essa trajetória, um arco de parábola aí, e a gente, né, ele vai atingir o solo aqui em uma determinada posição. Como eu disse para vocês, a gente pode mudar essa altura. Se eu lanço aqui com a altura menor, né, isso vai impactar também na posição que ele vai atingir ali em relação ao solo. E eu estou lançando com a mesma velocidade, né? Eu vou voltar ele aqui e colocar em 10 metros. E agora eu vou mexer com a velocidade. Se eu coloco uma velocidade um pouco menor, o que vai acontecer, né? E se eu, inclusive a gente fez pontos ali, né, em relação à brincadeira aqui. Agora, se eu coloco isso numa velocidade maior, né, o que vai acontecer, né? Então, está relacionado também com esse alcance, vamos chamar assim, esse deslocamento na horizontal com a velocidade de lançamento. E era esperado, né? Que como é um lançamento horizontal, a gente está falando que essa velocidade inicialmente é toda na horizontal, tá? Vamos voltar aqui então, porque eu quero deixar assim que a gente vai calcular depois. Vamos voltar aqui aos 18 metros por segundo. Vou limpar aqui o sistema, né? E eu quero também, vou considerar aqui, vou até colocar aqui mais lento para a gente poder analisar como é que se dão aqui os vetores, né? Velocidade, aceleração, força também a gente pode considerar. Então vamos fazer aqui 3 lançamentos, ó. Então vamos mais um pouquinho aqui. Então eu posso considerar vetor velocidade, né? Eu vou pegar aqui as componentes. Veja que a velocidade na horizontal, ela é a mesma sempre, né? Nós estamos considerando aqui, como eu disse, né, inicialmente não tem resistência do ar, né? Depois eu vou colocar com a resistência do ar para a gente ver a diferença. A velocidade na vertical, vejam, pelo tamanho da seta aqui, vocês já podem entender, porque esse aqui representa o vetor velocidade, né, a direção vertical. A velocidade na vertical ela vai aumentando, né? Por quê? Porque eu tenho uma aceleração aqui na vertical, que é a aceleração da gravidade. Então a gente pode considerar aqui também a aceleração, vamos tirar a velocidade aqui um pouquinho, ó. Aqui é a aceleração gravitacional, devido à ação de quem? Da força gravitacional.
nós vamos trabalhar um pouco mais com força, né? Mais adiante aí no curso. Mas eu tenho a aceleração, que é a aceleração gravitacional. Aqui no problema a gente está fixando ela em 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Tá aqui em outro ponto do problema, a gente vai considerar assim. Nos problemas isso é fornecido para a gente, né? Geralmente a gente usa 10, mas é um valor muito extrapolado aí em relação à aproximação. E aí eu posso colocar novamente para vocês verem, né? Vetor aceleração, o vetor e as componentes do vetor velocidade, né? E o que acontece, vamos tirar aqui, depois eu falo mais sobre isso, quando eu estou considerando a resistência do ar. Então, olha lá, se a gente considera a resistência do ar agora, a posição, né, que o móvel ali, que essa bala de canhão vai atingir, ela está mais próxima do lançamento, né? Porque agora nós temos ali a ação de uma outra variável no nosso problema, né? Então, aqui eu até poderia colocar agora para a gente ver, vou dar um pause aqui. Olha, nós temos, eu posso considerar a aceleração agora. Eu tenho também essa componente aqui, ó, devido à resistência do ar, né? Tá freando aí o movimento na direção X. É claro que se a gente pegar, né? Deixa ele andar aqui um pouquinho. Vamos pegar para a gente comparar dois aqui. Pegar mais próximo, senão a gente não vai ver. Olha, vamos andar um pouquinho mais, né? Então, isso vai impactar também na velocidade horizontal. A gente pode ver que ela não é a mesma mais com o passar do tempo, porque eu tenho uma aceleração aqui. E essa aceleração depende da própria velocidade, mas nós vamos entrar muito nessa questão aqui agora. Mais qualitativamente, para que vocês vejam a diferença do lançamento quando a resistência do ar é considerada e quando ela não é considerada, né? Inicialmente aqui para a gente, nós vamos tratar apenas esses casos sem levar em consideração a resistência do ar, ok? E o que nós temos aqui do ponto de vista, né, da teoria que nós estudamos até então, como é que ela se aplica aqui para nós, né? Vamos dar uma olhada, já aproveitando o que a gente tem visto, né? Vou apresentar aqui para vocês. Olha, até eu gosto dessa imagem aqui por diversos aspectos, né? É até engraçado aqui o oi miguxo aqui, né? E aqui vocês podem ver que dentro do avião tem uma pessoa que abandonou um projétil, né? É uma bomba aqui. Tá um pouquinho extrapolado esse ponto aqui em relação ao início, né? Mas aqui é legal. Veja que essa pessoa que está dentro do avião, ela abandonou, né, essa bomba aqui inicialmente. E para ele é como se aquele objeto tivesse caído em linha reta. Por quê? Porque tanto a bomba como o avião e a pessoa que estava lá dentro tinham a mesma velocidade horizontal. Vamos pensar aqui que essa velocidade foi mantida, né? E no caso da bomba aqui também, que a gente poderia desconsiderar a resistência do ar. Então, nesse caso, a gente pode ver, inclusive, a questão do movimento, né? A trajetória relativa, que eu já falei para vocês em outro momento, dependendo do observador, né? Enquanto para esse que está olhando de fora, o que ele vai enxergar é justamente o quê? Um lançamento horizontal, né? A gente vê isso aqui em outras situações menos trágicas, como mostra aqui essa figura, né? Um avião que deixa cair um pacote com correspondências, com alimentos, como eu já vi, né, em outras situações aí. E aí, geralmente lá também é colocado um paraquedas, né, para amortecer e tal. Mas se não fosse assim, ele descreveria uma trajetória ali, como é o caso aqui do lançamento horizontal, ok? E aí nós temos, ó, avaliando lá o que eu mostrei para vocês, aqui destacando um pouquinho esses vetores, né? Inicialmente a velocidade é toda, né, na direção X, por isso que é chamado de lançamento horizontal, é toda na horizontal, chamei aqui de X a horizontal, é toda na horizontal, por isso chamado de lançamento horizontal. Depois, como eu tenho uma aceleração na vertical, que é a aceleração da gravidade, vai contribuindo para aumentar o valor dessa componente da velocidade na direção Y, né? Inicialmente ela era zero, só tinha na horizontal. Depois ela vai crescendo aqui à medida que o corpo vai se movendo, né? Então nós podemos considerar que esse corpo, o movimento como duas partes aqui independentes. Ao mesmo tempo que ele está caindo, verticalmente falando aqui, ele está se deslocando na horizontal.
Então ele cai e ao mesmo tempo desloca na horizontal, né? Então esse movimento na vertical é como se fosse um movimento de queda livre. Não é uma queda livre porque ele não tem só esse movimento na vertical, ele tem também ao mesmo tempo que ele cai ali verticalmente, ele desloca para, no caso aqui, a direita na nossa figura, né? Então é esse detalhe que é importante a gente considerar no nosso problema, certo? Então, eu poderia. Algo que é muito importante é que se eu quiser calcular a velocidade em qualquer ponto aqui, eu tenho que considerar que eu tenho tanto a velocidade x, que é constante, né? Como a velocidade y em cada ponto. Essa não é constante. Mas um determinado ponto aqui que eu queira calcular, como eu fiz aqui, ó, o vetor velocidade seria então a soma do vetor vx mais o vetor vy, né? E a gente sabe, para calcular essa resultante, bastaria fazer então vx ao quadrado mais vy ao quadrado, a raiz quadrada aqui me dá o módulo do vetor velocidade naquele ponto. Como o vy é variável, eu teria que calcular ponto a ponto, né, até ele atingir o solo ou em qualquer outro ponto que eu queira calcular essa velocidade, né, o módulo dessa velocidade, né? E aqui, do ponto de vista das equações que nós já conhecemos, o movimento na horizontal ele é um movimento com velocidade constante, ou seja, não tem aceleração. Então a equação que nós temos é essa, né? X igual a x0 mais v vezes t. O vx aqui seria o próprio v0. E como eu fiz aqui, ó, coincidir a origem, né, com o ponto de lançamento, o meu x0 é igual a zero. Se você não fizer isso, vai ter que colocar o valor que você considerar. Geralmente no lançamento horizontal, a gente coincide a origem com o ponto de lançamento e também coloca o eixo positivo, né, x aqui para o lado que ele foi arremessado e o y para baixo. Se você quiser colocar o contrário, pode? Pode. Aí tem que ajustar os sinais na hora que você for montar ali as suas funções, né? Substituir ali o que você tem. E na vertical, como é que se dá esse movimento, né? Nós temos aqui, ó, fiz coincidir a origem, então y0 igual a zero. A velocidade inicial na vertical ela é nula, né? Então nós não temos. Então fica gt ao quadrado sobre 2. Muitas vezes a gente chama de altura, que seria os próprios 10 metros aqui, né? Ou y igual a 10, quando ele está aqui nesse ponto. Então é tranquilo a gente trabalhar assim. G, né, a aceleração da gravidade. E aqui também, para a gente calcular a velocidade em função do tempo, né? Velocidade inicial igual a zero, fica g vezes t. E aqui também, velocidade inicial igual a zero, eu posso passar aqui já a raiz quadrada, 2g delta y, né? Em relação a esse deslocamento aí, que vai ser a própria altura nesse caso, ok? Já vamos aproveitar e aplicar essas equações e fazer um exemplo aqui de acordo com o que eu usei de simulação para vocês. Então aqui nós estamos considerando que essa altura ali da rampa, né, daquela plataforma, melhor dizendo, ela é de 10 metros e a velocidade inicial ali, a velocidade de lançamento, que é toda horizontal, 18 metros por segundo, né? Então, aplicando isso na equação aqui que nós temos para o movimento na vertical, nós temos lá 10, eu estou considerando, né, como está na simulação, 9,8 o valor da aceleração, né, que aqui é a própria aceleração da gravidade, né? Vezes como eu estou pegando os 10 aqui, ó, eu chamei de tempo de queda, que é o tempo que ele vai levar para cair verticalmente falando até atingir o solo, né? Então o tempo de queda, mas é óbvio que eu poderia calcular o y para qualquer valor de t, como a gente já tem feito aí. E aí a gente isolando o tempo de queda ao quadrado, né? Passo 2 multiplicando, 9,81 dividindo, e nós teremos aí 1,43 segundos fazendo essas contas, né? E o que eu vou fazer, né? Ao mesmo tempo que ele desloca ali na vertical, ele desloca também na horizontal. Então esse intervalo, esse instante, é o instante que ele vai atingir o solo. Então eu tenho um deslocamento horizontal equivalente, né? Então eu posso substituir esse valor de t nessa equação, né, para calcular qual é esse ponto que ele atinge o solo. Vou chamar ali de um alcance, né? XA, que a gente costuma chamar assim, mas é só uma letra também. Vai ser a velocidade, que é 18, né? Vezes esse instante ali, esse valor para t, né? Nós teremos então esse alcance de 25,7 metros. A gente pode até verificar isso aqui depois lá na simulaçãozinha, né? E aí a gente pode calcular, por exemplo, também a velocidade, né? Qual é a velocidade quando ele atinge o solo? A velocidade y e a velocidade x. A velocidade x não modifica, porque não tem aceleração, então são os próprios 18 metros por segundo, né? E a velocidade y, ela fica então g vezes t, né? Então naquele instante que ele atinge o solo, a velocidade y é
de 14 metros por segundo. Muito cuidado aqui, porque geralmente quando pede a velocidade, quando ele atinge o solo, se lembra de calcular apenas a velocidade y, mas não é isso que o problema está pedindo. Ele quer a velocidade resultante, né? Então eu tenho que lembrar que eu tenho uma componente x e uma componente y. E aí eu preciso, então, realizar aquela operaçãozinha lá, né, para calcular o módulo da velocidade v quando o corpo atinge o solo. E aí fica vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Substituindo os valores, nós teríamos aí, então, uma velocidade de 22,8 metros por segundo nesse caso, ok? Então, um exemplo aí para que vocês entendam bem como são aplicadas e cobradas da gente essas coisas, né? A gente voltar aqui na simulação, lembra aí que deu 25,7, então, ó, na própria simulação a gente teria como ver isso também. Ó, aqui ele fornece algumas coisas, tem tanto uma trena que eu poderia, né, me basear através dela aqui para poder medir, né, mas tem uma ferramenta ali até melhor do que essa trena. Aqui eu poderia, né, como eu fiz para vocês, medir aqui, né, mas a outra ferramenta que tem aqui, ó, ela é até melhor, porque ela me permite lá mais diretamente, colocando aqui em cima, ele me dá, ó, 25,7 metros, inclusive em que instante, né? O instante 1,43 segundos, né? A altura 0 metros, porque ele voltou ali aquele ponto, ele atingiu, melhor dizendo, o solo, né? A partir do qual a gente está olhando aqui a altura que está a plataforma, ok? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para falar com vocês em relação ao lançamento horizontal. Como eu disse, nós vamos depois estudar o lançamento oblíquo, que é um pouquinho mais complicado, né? A velocidade ali vai ter uma componente horizontal e vertical, mas aqui já ajuda a gente também a criar aqui uma ideia de como descrever esse outro problema. E espero que vocês tenham compreendido e até um próximo vídeo, então.